Pessoal, agora na nossa terceira e última parte, eu vou falar sobre a agropecuária no Brasil. Como vocês sabem, a agropecuária tem um significado muito importante para a nossa economia, mesmo sendo algo ruim vender só commodities, mas não podemos negar que é algo que sustenta a economia do nosso país em grande medida. Para falar sobre agropecuária no Brasil, a gente precisa entender que nós temos uma estrutura fundiária que nos remete a basicamente um conceito essencial, que é a concentração de terras. Cai no vestibular, no Enem, em diversas provas, muitos gráficos em que a gente tem a porcentagem de pessoas que têm 1 hectare de terra e a porcentagem de pessoas que têm mais de 100 hectares de terra. Bom, e nesse dado, sempre a resposta está ligada à concentração de terras. E essa concentração de terras, ela é histórica, ligada não apenas ao processo colonial, mas também a um processo até mais atual, como a bancada ruralista. Se a gente pensar, o nosso país teve como base uma divisão de terras baseada na hereditariedade, né, as capitanias hereditárias. Depois disso, muitos latifúndios, depois os barões do café, né, que viraram aí os grandes industriais, e um pouco antes disso, inclusive, a gente tem a Lei de Terras. A Lei de Terras vai ser crucial para a gente manter, né, essa questão da concentração de terras, que é algo bastante ruim, tá? A Lei de Terras dizia, em 1850, ela dizia que só poderiam ter terras no Brasil se fossem por compra, porque antes nós tínhamos terras devolutas, terras que eram do governo, bastava você ocupar que a terra era sua, tá? Mas a partir de 1850 não mais, você precisava adquirir essas terras e adquirir a um alto valor e à vista. Isso foi feito justamente para, quando os escravos fossem libertos, não houvesse, né, não exatamente, mas isso foi uma consequência, não houvesse possibilidade de posse por esses ex-escravos das terras, o que é algo bastante até assustador. Bom, e atualmente esse sistema se mantém com a ausência da reforma agrária, que pode ser definida como uma ação ou ações que visam melhorar a distribuição de terra no país. Lembrando que, né, as terras, algumas delas nem foram compradas necessariamente, né, são títulos muito antigos. E essa manutenção da ausência de reforma agrária é feita, em muitos casos, por uma bancada ruralista, ou seja, grandes latifundiários que estão associados ao poder político, seja diretamente ou com seus representantes, e aí nós vamos ter sempre a aprovação de leis que degradam o meio ambiente ou que mantêm essa grande estrutura, essa máquina do latifúndio funcionando. Hoje nós somos no Brasil 12 milhões de pessoas sem terra, então nós notamos a necessidade de uma reforma agrária que nunca foi feita, né? Mesmo com a existência de movimentos como o movimento dos sem terra, importante movimento para a questão, né, da terra. Eles lutam de diversas formas para a obtenção, né, dessas terras. E aí a gente tem sempre uma relação interessante, precisa prestar atenção, que é quando a gente chama o MST numa manchete, né? O MST invadiu uma terra, o MST ocupou uma terra. Isso é muito diferente. Quem invade algo que é de alguém. Quem ocupa algo que está desocupado. Então esse vocabulário ele marca bem a posição dos jornais que o assumem, tudo bem? Já com relação às relações trabalhistas dentro do campo, a gente precisa ficar atento a alguns nomezinhos que podem aparecer, como os poceiros, que são basicamente pessoas que ocupam a terra alheia geralmente, de forma ilegal e que vão ficando aí até poder tirar uso capião, por exemplo. Ou ainda nós temos os grileiros que falsificam documentos, né? É a velha história de que as pessoas colocavam grilos dentro de caixas com documentos e os grilos faziam xixi nesse documento, fazendo com que ele tomasse uma feição amarelada, antiga. E aí justificava-se com esse documento de que aquela terra muito era desse grileiro, né? Nós temos as relações de parceria também, em que o trabalhador trabalha para a relação trabalhista ali, né, com relação ao dono daquela terra, e que leva metade, tudo bem?
os arrendatários, que é uma espécie de aluguel, e os trabalhadores assalariados, que podem ser permanentes, quando são funcionários, ou temporários, quando são contratados para safras, como era o caso, e ainda é em parte, dos trabalhadores da cana, tudo bem? Bom, isso tudo são a estrutura e as relações trabalhistas. Além disso, a gente precisa dar um toque, pensar um pouco sobre o que a gente produz, em quais áreas. E nós temos no Sudeste uma produção bastante moderna e os seus principais produtos são milho e algodão, cana, né? Cana demais aqui na nossa região, muito para o etanol, laranja, do tipo exportação para suco, né? Café, que vem aí de tempos, né? Desde do século XIX, e o rebanho bovino, né? Região de Araçatuba, por exemplo, tudo isso produzido aqui no Sudeste com uma agricultura bastante moderna, tudo bem? Além disso, no Sul, nós temos uma produção significativa de milho, uva, soja, e a soja é um caso interessante porque ela é responsável pela arenização de algumas regiões, o café, né, também vindo desse tempo do século XIX, e rebanhos, muitos rebanhos, bovinos, suínos e também de aves, né, um destaque aí para o mercado de aves, que tem aí até exportação, tá? Já no Nordeste, a gente pode dividir a região Nordeste em 4 sub-regiões, na Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Aí, a cultura, né, praticada vai estar associada ao clima da região. Na região da Zona da Mata, nós temos um clima mais favorável por conta da umidade que vem do mar, que esbarra ali nos planaltos, como o Planalto da Borborema, e chove muito nessa região, tem um predomínio de Mata Atlântica e principalmente tem alguns produtos cítricos, mas também um pouco de rebanho, um pouco de cana desde o período colonial, tá? No Agreste também mantém-se a cana, nós temos aí meio a meio, né? O Agreste, parte dele é úmido, parte é um pouco mais seca. Já o Sertão, a indústria do Sertão, bastante pontuado, né? Onde latifundiários que se beneficiam da seca. E nós temos também aqui nessa região, Nordeste como um todo, uma agricultura tradicional bastante marcada, tá? Muito familiar em alguns lugares. No Sertão, algumas propriedades sofrem com a seca, temos os programas de poços, destaque aí para a transposição do Rio São Francisco, que na crítica de alguns só servirá aos grandes produtores. E no meio norte, produção de babaçu e carnaúba, né, que são plantas para óleos, artesanatos, etc. Fábrica da Natura, né? Muito relevante para a economia do meio norte, tudo bem? Também com relação ao eixo aí, nordeste, nós temos o Matopiba, né? Região que compõe Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, uma região onde há uma intensa exploração de monoculturas, né? Milho, soja e algodão. Tá? Essa região bastante explorada, inclusive com o aval do governo, com o apoio do governo, em que há uma degradação muito significativa. Tá? Então é aí a chamada nova fronteira agrícola. Beleza? Além disso, a antiga fronteira agrícola, a grande fronteira agrícola, se estabelece na região centro-oeste com relação ao norte, onde nós temos uma cultura altamente mecanizada e fruto de investimentos da Embrapa para melhoramento do solo através de calagem. E aí nós temos soja, milho, algodão e muitos rebanhos. Veja, nós temos algumas parcelas do país que a agricultura é voltada para a exportação. O Centro-Oeste é uma delas, e aí a região que a gente fala que leva o Brasil, etc., a região base, né? Mas tem que tomar muito cuidado porque a degradação ambiental faz com que nós tenhamos prejuízos bastante intensos e para o futuro aí, por exemplo, na fronteira agrícola, se eu retiro a região da Amazônia, o que eu vou ter é um solo muito pobre, que daqui a um pouco vai se desgastar e aí nós vamos diminuir inclusive a umidade no sudeste, porque nós temos chuvas dos rios voadores que vêm de lá. Então assim, é uma relação muito complicada a agropecuária no Brasil, porque é um paradoxo, apesar de fazer parte da nossa base da economia, é uma agropecuária pouco distribuída, uma renda muito concentrada e que leva o nosso meio ambiente embora e que muito em breve pode aí
inclusive estremecer essa questão econômica brasileira. Bom, pessoal, a aula de agropecuária era isso. Um grande abraço e até a próxima.